Akuma no Mi, coisa que tem a roda em One Piece. Só que mesmo tendo muitas frutas na obra, infelizmente nunca vão ter todos os poderes que nós queríamos que tivessem. Mas só porque certos poderes não vão aparecer no anime, não quer dizer que isso também se aplica a esse canal. Então hoje, como já deu para notar pela thumbnail e o título do vídeo, vamos ver as Akuma no Mi dos inscritos, parte 6. Pra quem não acompanha o canal e tá meio perdido, basicamente isso é um quadro onde, como o próprio nome sugere, eu apresento as Akuma no Mi criadas por vocês. Então se quiser que a sua Akuma no Mi apareça no futuro vídeo, é só criar a sua fruta nos comentários especificando seu tipo, poder e se quiser até mesmo criar um despertar. Agora sem mais enrolação, vamos começar falando sobre a Akuma no Mi sugerida por Reiki, a Ana no Mi ou Fruta do Buraco. Essa pelo visto é uma paramécia que, como o próprio nome sugere, dá ao usuário a capacidade de criar e controlar buracos à vontade. Esses buracos podem ser aumentados ou diminuídos de tamanho, permitindo ao usuário esquivar-se de golpes ou atravessar paredes, também conseguindo fazer os buracos encolher até ficar quase invisíveis. Além de que o usuário pode entrar nos buracos criados e teleportar-se entre eles, sendo uma habilidade muito útil para possíveis fugas ou até mesmo invasões, no qual acaba sendo uma habilidade muito semelhante aos desenhos animados. Além disso, esses buracos podem ser criados em um inimigo, só que ao criar um buraco no oponente não causa a morte do mesmo, mas possibilita ao usuário manipular o tamanho do buraco para atrapalhar o oponente. Também é possível teleportar-se através do oponente e criar um buraco especial que se move, deixando um rastro de destruição. Já no despertar dessa fruta, tudo que o usuário toca pode transmitir um buraco. Por exemplo, ao tocar um ponto do chão, caso alguém pise nesse ponto, o buraco armazenado será transferido para a pessoa. Basicamente como um campo minado, que ao invés de explodir, transfere o buraco para o oponente. O usuário também pode colocar essa armadilha de buraco em outras pessoas. Aparentemente, a fraqueza dos buracos podem ser exploradas com o uso do Haki ou aplicando substâncias adesivas nos mesmos. Além disso, a fraqueza como Mari e Karoseki também afeta o usuário. A segunda Akuma no Mi foi sugerida pelo Joe e Felipe, a Kuron no Mi. Essa pelo visto é uma paramécia que dá ao seu usuário a capacidade de copiar o poder de outros usuários de Akuma no Mi. Então, basicamente, ao entrar em contato com o usuário da Akuma no Mi, o usuário da Kuron no Mi pode adquirir o poder desse indivíduo e armazená-lo em sua memória. E uma vez que o poder é copiado, o usuário pode alterar entre os diferentes tipos de poder que possui em sua memória, permitindo a ele utilizar apenas um tipo de poder por vez. Essa habilidade de copiar poderes se torna extremamente poderosa. Embora o usuário possa ter acesso a múltiplos poderes copiados, ele só pode usar um poder de cada vez, já que a capacidade de utilizar vários poderes simultaneamente não é possível. Além disso, para manter os poderes copiados em sua memória, o usuário precisa tocar regularmente nos usuários de Akuma no Mi que deseja manter em sua coleção, por assim dizer. Parece que essa é uma fruta totalmente artificial criada em laboratório, e devido a essa origem, a Kuron no Mi não possui uma forma desperta, o que a torna ainda mais singular em relação às outras Akuma no Mi. Já a terceira Akuma no Mi foi sugerida pelo Gustavo Henrique de Lima Jr., a Poro no Mi modelo Poltergeist. Essa é uma zoan mítica que concede ao seu usuário a habilidade de se transformar em um Poltergeist, um espírito indestrutível do caos com uma variedade de poderes. Ao consumir essa fruta, o usuário adquire a aparência de um fantasma, porém com algumas diferenças marcantes. O portador dessa Akuma no Mi ganha a capacidade de voar livremente e atravessar paredes, aproveitando a sua intangibilidade. Essa intangibilidade não só permite atravessar paredes, como também se tornar imune a golpes físicos, só sendo afetado com o uso do Haki. Além disso, é possível possuir corpos com uma vontade não muito forte, permitindo ao usuário controlá-los temporariamente. No entanto, se o corpo possuído tiver uma vontade muito forte, o usuário pode ser facilmente expulso. Uma característica importante do Poltergeist é a capacidade de mudar de forma, já que não possui uma forma definida. Isso permite ao usuário alterar sua aparência conforme desejar, tornando-se versátil em diferentes situações. Além de que o usuário ganha o controle das chamas verdes, que são extremamente poderosas se comparadas às chamas normais ou até mesmo às chamas azuis, sendo superiores em questão de temperatura. Já em seu despertar, o usuário adquire uma aparência assustadora. O seu cabelo fica desgrenhado, seu rosto adquire uma tonalidade esverdeada e um aspecto fantasmagórico com um sorriso largo e assustador. O usuário também é envolto por um véu de nuvens esverdeadas, o que aumenta significativamente a sua força e resistência, potencializando seus poderes e habilidades. E agora vamos para a quarta Akuma no Mi que foi sugerida pelo Nexus, a Ria no Mi. Essa é uma paramécia que confere ao seu usuário a capacidade de criar e manipular salas no ambiente. O usuário tem um controle total sobre o design e os elementos presentes nessa sala, podendo adicioná-los de acordo com a sua criatividade. As salas podem variar de tamanho, desde o tamanho de salas normais até o tamanho de uma ilha gigante. O poder principal dessa fruta permite ao usuário lançar as salas contra seus adversários. A força do impacto depende da quantidade de elementos que o usuário adicionou na sala, tornando-a mais poderosa e capaz de lançar adversários para longe. Além disso, o usuário pode mover as salas, manipulando sua trajetória para atingir o alvo desejado. Uma das habilidades especiais dessa fruta é a capacidade de entrar e sair das salas criadas. No entanto, se outra pessoa entrar nessa sala, ela ficará presa até que o usuário toque na pessoa e diga ban.
E uma característica importante é que o usuário só tem controle sobre os elementos presentes na sala, e não sobre as pessoas que estão dentro delas. Outra habilidade interessante é a capacidade de desfazer as salas, fazendo com que o tempo pare dentro delas. O tempo só volta ao normal quando o usuário recria a sala, e isso acaba dando ao usuário uma habilidade adicional de manipular o tempo dentro das salas criadas. Já no despertar da Heiai no Mi, o usuário ganha acesso a uma dimensão especial onde as salas desfeitas são armazenadas. No entanto, as salas presentes nessa dimensão desaparecem se o usuário esquecer delas, exigindo que o usuário se mantenha consciente e presente para manter o controle sobre suas criações. Mesmo o usuário criando salas poderosas e manipulando elementos dentro delas, existem algumas fraquezas. Se o usuário for mais fraco do que a pessoa presa dentro da sala, ela pode escapar ou destruir a sala. Além disso, o controle do usuário se limita aos elementos presentes na sala, não afetando diretamente as pessoas que estão dentro delas. E agora vamos para a quinta Akuma no Mi que foi sugerida pelo Ian Vieira, a de Kanji no Mi. Essa é uma Akuma no Mi do tipo Paramécia que concede ao seu usuário a habilidade de criar uma espécie de relógio em sua frente, proporcionando controle e manipulação total sobre o tempo ao seu redor. Com o poder dessa fruta, o usuário pode alterar a velocidade do tempo acelerando ou desacelerando eventos e fenômenos. Isso significa que o usuário tem a capacidade de controlar o tempo em sua volta com total liberdade, podendo acelerar para aumentar a velocidade de movimento ou desacelerar para retardar os acontecimentos. Além disso, o usuário pode pausar o tempo congelando tudo ao seu redor. Essa habilidade permite ao usuário realizar ações e tomar decisões com calma enquanto o restante do mundo permanece imóvel. O usuário também pode retornar o fluxo do tempo fazendo com que ele volte ao normal. Mesmo tendo essa habilidade incrivelmente forte, o usuário não possui um controle sobre o tempo em uma escala global. A manipulação está restrita ao ambiente ao redor do usuário, em um raio determinado pelo poder da Akuma no Mi. E por fim temos a Akuma no Mi sugerida pelo Akasu Fonte Jimenez, a Hintei no Mi. Essa é uma paramécia que permite ao usuário utilizar os princípios da alquimia para criar, destruir e transformar qualquer coisa em qualquer material, ou objeto desejado,